Pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniel Domingues, eu sou advogado, sou consultor eleitoral. Estou aqui para iniciar o nosso curso, né? Essa é a primeira aula, são 10 aulas de meia hora, tá? E qual que é o nosso objetivo? É fazer você chegar na Câmara Municipal da sua cidade, você ser eleito, você conseguir chegar a atingir seu sonho de virar vereador na sua cidade, tá? Essa primeira aula, a gente vai dar uma aula que vai ser introdutória, né? Sobre inicialmente quais são as funções reais do vereador e o que você precisa já ir pensando. Antes mesmo de você contratar qualquer serviço, antes mesmo de começar a eleição, você já tem que ir pensando nisso. Tá? Então a gente vai passar as coisas iniciais, é uma aula introdutória. Tá? O conteúdo das nossas aulas, das 10 aulas, são conteúdos técnicos. Tá? São conteúdos que dizem respeito à logística, a como fazer campanha com panfleteiros, como fazer campanha na internet, como fazer campanha nos diversos nichos, seja você um funcionário público, seja você um professor, seja você uma pessoa que está num bairro, você é um agente municipal, por exemplo, um agente da guarda de trânsito, enfim, não importa, tá? Não importa quais são as suas justificativas para concorrer. Esse curso é um curso técnico, é um curso que envolve ensinar técnicas de campanha. Essas técnicas de campanha, via de regra, são deixadas de lado pelos candidatos, tá? Seja de direita, seja de esquerda, e é uma coisa boa até de dizer que esse curso ele serve para ambos, ele serve para qualquer espectro político. Por quê? Porque aqui a gente vai dar as perspectivas e como fazer na prática uma campanha. O conteúdo que você vai colocar é óbvio, eu tenho minhas opiniões políticas, você tem as suas, provavelmente serão diferentes no Brasil que a gente vive hoje, né? Uma situação extremamente complexa, mas o que eu tenho a dizer para vocês? Que esse curso ele vai dar o substrato de como você estruturar a campanha. E não tem como uma pessoa vencer sem ter uma campanha estruturada. Isso é impossível, tá? Todas as pessoas que vencem têm campanhas estruturadas. Claro, existem, como é que eu vou dizer? Existem pessoas que são pessoas que dão a sorte, que estão no momento certo, no lugar certo, histórico, existem, mas não é a regra. E não conte com a sorte, tá? A nosso objetivo aqui é fazer você não contar com a sorte. O objetivo é fazer que no dia que abrir a urna seja só a confirmação de todo o trabalho que foi feito. Trabalho, né, para que você vença a eleição. Tá bom? Então, as características do nosso curso são técnicas. Exemplo, quantos panfleteiros você precisa? Quantas pessoas tem que ter num grupo de panfleteiro, por exemplo? Como você faz uma panfletagem? Como você satura uma área, por exemplo, para você conseguir ser conhecido? Os candidatos, quando eles concorrem, via de regra, eles têm dois problemas. Primeiro, eles não são conhecidos, então primeiro você tem que ser conhecido. A segunda coisa, você tem que convencer as pessoas a votar em você, tá? O primeiro trabalho de ser conhecido é disparado o mais difícil, tá? É com certeza o trabalho mais difícil de todos, tá? Por quê? Porque tem muita gente. Então, como tem muita gente, tem muitos locais para você fazer campanha, muitos locais para você fazer propaganda, seja na internet, seja em locais físicos. Então, essa é a tarefa mais difícil, via de regra, tá? Você está concorrendo a vereador. Uma pessoa que é candidata a prefeito, ela muito provavelmente vai ter tempo de TV. Então, ela vai ser automaticamente conhecida. Você não necessariamente. Ah, mas tem aquele tempinho do vereador. Na maioria deles é 3, 4 segundos, se for isso, tá bom? Então, aqui nós vamos ensinar as questões técnicas da campanha para você. Como você vai fazer tecnicamente para vencer essa campanha, independente da sua ideologia, tá bom? Não que não seja importante, porque a pessoa que vai votar em você pode ter certeza. Não acredite que as pessoas votam aleatoriamente ou coisa do tipo. Elas votam mesmo na ideologia, tá? E, no mínimo, elas vão votar em quem fizer o melhor trabalho técnico. Você concorda comigo? Então, no mínimo, quem tiver a melhor colocação frente ao eleitor vai ser a pessoa que vai conseguir também ser conhecida e, por via de consequência, tem a possibilidade de ser votada. Tá? A segunda parte de ser votada é a que eu acho mais interessante, né? O convencimento do eleitor. Mas esse convencimento, na maioria das vezes, ele se dá de maneiras variadas, tá bom? Então, o trabalho técnico, ele serve para quê? Serve para homogeneizar todo mundo. Todo mundo vai ficar mais ou menos igual.
Aí a sua habilidade vai fazer diferença. Uma coisa que você tem que ter em mente, meu amigo, minha amiga, é que você não é um político profissional, você ainda vai ser um político profissional. Então o que acontece? Ou, claro, você já pode ser um vereador e está se aproveitando também do nosso curso, mas o que eu estou querendo dizer é que o seu trabalho essencial, na maioria das vezes, não é mexer com política, não é trabalhar com política, não é trabalhar na máquina administrativa. Você é um médico, um engenheiro, um advogado, enfim. Você é um professor, você é um policial, você é um bombeiro. Então, você não tem necessariamente as técnicas que você necessita para concorrer. Você não sabe necessariamente como funciona uma logística de uma campanha, uma logística de comitê. Você não tem como, por exemplo, saber aspectos retóricos, saber falar em público, saber se manifestar, saber se colocar em público para que as pessoas consigam compreender o seu discurso e possam votar em você. Às vezes você não sabe isso. Você é uma pessoa que tem as melhores intenções do mundo. E eu espero que tenha. Mas não sabe manifestar isso, não sabe colocar isso da maneira adequada. Eu já encontrei pessoas que tinham todas as condições de serem heróis nas urnas, talvez até serem fenômenos, porém não sabiam falar, não sabiam expressar da maneira correta. Eu estou falando, obviamente, minimamente correto. Eu também não sou o melhor orador da face da Terra, eu não sou um Demóstenes ou qualquer coisa do tipo, tá bom? Então o que acontece? Você também tem que aprender isso. Então, você tem que ter em mente que quando você começa a trabalhar na sua campanha, a maioria do trabalho que você vai fazer é um trabalho que não tem nada a ver com o que você trabalha mesmo, com o seu trabalho original, não é? Meu trabalho original, por exemplo, é advogado. Eu conheço sobre o processo do trabalho, processo civil, processo penal, até mesmo processo eleitoral. Mas o que eu vou saber, por exemplo, sobre como fazer uma panfletagem? Como eu vou fazer, por exemplo, uma campanha na internet? E mais, você tem que usar a sua habilidade profissional como uma arma para você. Então as suas propostas têm que ser irremediavelmente ligadas a isso. Por exemplo, você é professor, você vai ter que ter proposta na área da educação. Você é um bombeiro, você vai ter que ter proposta na área da defesa civil, na área da segurança pública. Você é um advogado, você vai ter que ter propostas na área, por exemplo, de simplificação tributária, simplificação administrativa. Você é um economista, você tem que, por exemplo, saber os aspectos que envolvem as finanças da cidade, como você poderia melhorar essas finanças. Então, o que acontece? Nós precisamos adequar também as suas habilidades à necessidade que você vai ter na hora da campanha. E acredite, meu irmão, quando as pessoas começarem a te apertar para saber suas propostas, saber por que você está concorrendo, qual que é seu objetivo concorrendo, quando chegar nessa hora, se você estiver falando de uma coisa que seja familiar para você, isso vai facilitar muito. Então, tudo isso faz parte do pacote que está inserido nesse curso. É muito importante, dessa maneira, vocês entenderem que a maioria das pessoas que perdem, não perdem porque, por exemplo, não tinham boas ideias, ou não eram boas pessoas, ou não tinham boas intenções, ou efetivamente não queriam alterar os destinos, como seria o futuro da sua comunidade. Mas são pessoas que simplesmente não fizeram o trabalho tecnicamente como deveriam fazer, tá bom? Elas simplesmente não trabalharam. O que eu realmente falo às vezes é o quê? Você não trabalhou, meu amigo. Você acha que você trabalhou, você não trabalhou. E quando a gente está falando de uma campanha de vereador, a realidade é que, seja cidade grande ou seja cidade pequena, você vai precisar da sola de sapato. Você vai ter que fazer, você vai ter que andar, você vai ter que ser conhecido, você vai ter que se fazer presente. Por que isso vai ter que ser assim? Porque o vereador, ele é uma pessoa que está próxima da população. A função do vereador é ouvir o relato inicial, é ouvir a primeira reclamação da população. Quem vai ouvir é você. A rua que está esburacada, a enchente, a falta do hospital, a creche que está sem vaga, a segurança pública, o poste que está queimado. Vai ser você que vai ouvir essa primeira mensagem da população, não é outra pessoa. Então o que acontece? E é exatamente o que eu vou iniciar agora no nosso curso, o nosso primeiro tópico.
que é o quê? O que efetivamente, na prática, é cobrado de um vereador. Primeiro eu vou te falar o que é cobrado, para depois falar o que você pode fazer, tá bom? Então o que a gente vai fazer? Nessa primeira aula a gente vai falar o que? Mais como é a função do vereador, o que o vereador ele ouve principalmente, o que ele faz no dia a dia, tá? Aí depois a gente vai ver o que você pode fazer mesmo. E aí você vai perceber que a maioria dos vereadores que você conhece prometem coisas que eles não podem fazer, né? A lei não permite. Ou coisas que na prática o vereador realmente não faz. São só sofismas que as pessoas falam para convencer as outras a votar, tá bom? Então, vamos começar então com essa primeira parte, que é o que é cobrado de um vereador, né?